Olá! Nós vamos entrar agora no capítulo 10. O capítulo 10 é um capítulo muito interessante que vai falar sobre os peixes marinhos, os famosos aquários marinhos de água salgada. A primeira coisa que você tem que levar em consideração, se você for indicar um aquário marinho para o seu cliente, ou se o cliente vier interessado em adquirir um aquário marinho na loja, é se ele pretende montar esse aquário somente para peixes ou se ele pretende também ter corais dentro desse aquário. Por quê? Porque a montagem vai ser um pouco diferente uma da outra e no aquário de corais o investimento vai ser mais alto do que no aquário de peixes, tá? Nesse aquário de peixes, além dos peixes, o cliente também vai poder ter invertebrados, tá? Moluscos, crustáceos. Não fica um aquário só com peixe, fica um aquário muito bonito. Mas se ele quiser adicionar corais, tá? Aí é um outro tipo de montagem, um pouquinho mais elaborada e um investimento mais alto, ok? Então precisa ficar atento para você ver se você consegue detectar antes de fazer a venda que tipo de estilo que o teu cliente vai querer montar de aquário. Para um cliente iniciante, com certeza é o estilo só para peixes, tá? Agora, se for um cliente que já tenha um aquário marinho ou que queira investir realmente mais, tá? Ou que tenha mais tempo para se dedicar, aí você pode indicar o aquário de corais, ok? A maioria dos aquários vendidos são aquários para peixes, tá? É um aquário mais fácil de se manter com investimento menor. Então, qual o seu objetivo do teu cliente? Se pretende montar um aquário somente de peixes, o aquário chamado Fish Only, somente para peixes, não precisa investir muito em iluminação e filtragem, mas o uso de um filtro UV é altamente recomendado, claro. O filtro UV vai ser garantia de água cristalina e ajudar a eliminar fungos e parasitas no aquário. O aquário marinho costuma dar muita doença de parasita, tá? São peixes que são resistentes a outras doenças, mas com relação a doenças parasitárias, eles são mais frágeis, porque a temperatura do aquário marinho é uma temperatura mais baixa, então favorece o aparecimento de parasitas. Então o filtro V é hiper indicado, por quê? Porque ele vai eliminar esses parasitas da água, pelo menos ele vai ajudar a eliminar bastante quantidade deles. Então, se pretende ter um aquário com foco em corais, precisará de outros equipamentos, investimento um pouco mais alto. Um aquário Fish Only pode ser mais alto, já que não precisará de muita luz chegando ao fundo do substrato. Se for de corais, o ideal é ser mais raso. Por quê? A mesma coisa que o aquário plantado. A iluminação ela precisa chegar na base. Por quê? Porque vão ter corais que vão ficar no fundo, como no aquário plantado, vai ter planta que fica no fundo e planta que fica mais alta. Mesma coisa no aquário marinho, vai ter coral que fica no fundo e coral que fica mais alto apoiado nas rochas, tá? Só que a iluminação precisa chegar nesses corais que ficam no fundo, senão eles morrem. Então não pode ser um aquário muito alto. O aquário para coral não pode ultrapassar 50 centímetros de altura. Já um aquário para peixes pode ser a altura que o cliente quiser, porque a iluminação vai servir só para decoração desse aquário. Não vai ter a função de crescimento de corais ali, ok? Porque não vai ter coral no aquário. O sistema de filtragem. Tanto para aquário para peixes quanto para aquário marinho, pode indicar esses três tipos de filtragem. No entanto, se o aquário for só para peixes, esse sistema aqui é um sistema que sai com um custo-benefício muito bom, que é o aquário convencional com o canister instalado. Então é um aquário convencional e o filtro canister lá instalado. Se o canister já tiver filtro UV, ótimo. Se não tiver, você indica aquele filtro UV externo, onde a gente corta a mangueira de saída para instalar ele, ou até aquele modelo interno, não tem problema. O segundo sistema de filtragem que você pode indicar é o aquário com SUMP traseiro, tá? Inclusive a nossa bateria da loja é com esse sistema aí, funciona muito bem. E as outras também possuem esse SUMP traseiro, tá? Então é um aquário onde atrás dele é acoplado, já é confeccionado junto com o aquário um filtro. Tá? Um filtro que é onde a água passa por um circuito. Você pode ver aqui que a água passa por um circuito e dentro desse circuito existem elementos filtrantes filtrando toda a água. A água passa pela manta, pelo carvão, zeolite, lava rock ou cerâmica e volta para o aquário filtrada.
E aqui que se instala a bomba de circulação, tudo dentro do SUMP. É termostato para aquecer a água, tudo vai instalado aí dentro. O máximo que vai ter lá dentro do aquário mesmo é aquela bomba de circulação, a bomba difusora, aquela que ela é presa com um ímã magnético, que eu expliquei no módulo de ciclídeos anterior. Aquela bomba também é usada nos aquários marinhos, para aumentar virtualmente a circulação da água, lembram? E o terceiro sistema de filtragem é o sistema de dry wet, que é um aquário que filtra o aquário. Ou seja, a gente tem um aquário principal em cima e tem um outro aquário embaixo que ele é só o filtro. Esse aquário aqui de baixo é como se fosse esse módulo aqui, esse SUMP destacado, descolado do aquário, maior e fica lá embaixo, tá? Então o que o Ocean Pure é? Um substituto do carvão ativado, muito econômico, porque o carvão ativado você tem que trocar a cada 30 dias, e se você esquece de trocar, ele desativa e devolve tudo que ele absorveu para a água, tá? O Ocean Pure não, o Ocean Pure ele absorve tudo, ele precisa ser reciclado com 30 dias. Se você não recicla, ele vai parar de absorver, mas ele não devolve nada para a água. E a vantagem dele é que você compra ele uma vez e você só recicla. Então é muito econômico, para qualquer tipo de aquário, água doce ou água salgada. Então o Ocean Pure ele tem um custo-benefício muito legal, porque o cliente não fica mais dependente de carvão ativado todo mês. Com um único só produto, ele substitui o carvão ativado. Então como é que funciona? Você vai colocar ele no lugar do carvão ativado, dentro do teu filtro. Ele é assim, ó, branquinho. Branquinho, branquinho, branquinho. Com o passar de 30 dias, ele vai ficar dessa cor aqui, ó, marrom. Ele saturou, não está absorvendo mais nada. Aí o que você faz? Você recicla ele. Como que recicla? Você pega um potinho, né? E você faz uma solução nesse pote de água sanitária com água comum. Então, ou seja, você pega um copo de água sanitária, coloca no pote, e um copo de água comum e coloca no pote, 50% de cada um. E aí você mergulha o Ocean Pure saturado dentro dessa solução e deixa 24 horas. Em 24 horas ele vai estar assim, ó, branquinho novamente, tá? Branquinho, branquinho, branquinho. Ele reciclou, só que ele está cheio de cloro dentro, de água sanitária. Se você colocar isso dentro do aquário, vai matar tudo, tá? Então você precisa retirar esse cloro do Ocean Pure. Como é que você faz? Pega o mesmo potinho, lava bem e enche ele só com água da torneira, não com água sanitária mais. Você vai encher ele só com água. Aí você vai pegar o Ocean Guard e vai usar o dobro da dose para esse potinho. Por exemplo, se a dose para esse potinho for 10 gotas, você vai usar 20 gotas, tá? Então você vai pegar o potinho, encher com água sanitária e água doce, vai deixar 24 horas. Depois de 24 horas ele fica branco. Aí você esvazia o pote, lava bem o Ocean Pure só com água. Aí você enche o potinho só com água, usa o dobro da dose do Ocean Guard e mergulha novamente o sachê ali dentro, tá? E vai deixar 48 horas, 2 dias ali. Aí depois de 2 dias você tira ele, o cloro que estava nele ficou todo na água, tá? Ele está livre de cloro. Você enxágua ele bem na água corrente e coloca de volta no aquário. Está reciclado. Então são 3 dias para reciclar um Ocean Pure. Um dia ele vai ficar na água com cloro e água comum. No outro dia ele vai ficar na água comum com o Ocean Guard e o dobro da dose. Depois você vai tirar ele, vai lavar bem na água corrente, vai colocar dentro do aquário e está reciclado. Ok? É assim que funciona o Ocean Pure. De aquário marinho, o que eu tinha para passar para vocês é isso. Isso aqui é o básico, tá, para aquário marinho, mas com isso daqui vocês já estão aptos, capacitados a montar aquários marinhos básicos, tá? Aí depois lá na loja vocês vão aprendendo a parte mais avançada. Mas com isso daqui vocês conseguem já instruir o teu cliente a montar um aquário marinho ou a migrar de um aquário de água doce para um aquário de água salgada, porque você já sabe o que tem que fazer, como funciona, que equipamentos você tem que indicar e como manter, tá? Manutenção semanal. Então isso é o básico para vocês conseguirem desenvolver o atendimento de um aquário marinho. Esse módulo termina por aqui e a gente volta no próximo módulo. Tá acabando o curso, hein? Tá acabando. Vamos lá, vamos para o próximo. Boa sorte!